Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e essa é a segunda parte da nossa conversa sobre a República Velha. Esse é um período na história do Brasil que vai da proclamação da República em 1889 até 1930 com a ascensão de Vargas ao poder. Na aula anterior, a gente falou sobre o governo provisório, a crise do encilhamento, os dois governos militares e os seus principais eventos, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Agora, chegou a vez da entrada em cena dos governos civis, e o primeiro deles, Prudente de Moraes, governou de 1894 a 1898. Foi um governo de transição entre os governos militares e civis. Em meio a crises econômicas e revoltas, ele tinha a missão de fazer com que o país voltasse à normalidade, e ele tentou. O final da Revolução Federalista no Sul se deu no governo dele, e ele também colocou fim em questões territoriais com a Inglaterra sobre a posse da Ilha da Trindade e com a Argentina, envolvendo a região das Missões. Economicamente, ele foi bem bonzinho com os cafeicultores. Mandou rever aquelas taxas alfandegárias que Rui Barbosa tinha mudado para beneficiar a produção nacional. Mas foi um governo de crise, até porque o Brasil estava bem endividado com as despesas militares. O Brasil ainda vivia as consequências do encilhamento, com altíssima inflação, desemprego e salários em baixa, e a população andava muito descontente. Foi nesse governo que ficou acertada a política econômica do Funding Loan. Não, peraí. A pronúncia correta é Funding Loan. Não, me ajuda, Google. Funding Loan. Isso, que seria executada no governo seguinte. Foi também no governo de Prudente de Moraes que ocorreu a Revolta de Canudos, uma das mais notórias da República Velha. Essa revolta resultou da resistência do povo oprimido contra os desmandos dos coronéis. Na Bahia, o peregrino Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, vagava pelo sertão distribuindo orações e confortando o povo. Logo, um monte de gente começou a largar tudo para andar com ele. Depois de um tempo, ele se fixou na fazenda de Canudos, fundando a aldeia de Belo Monte. A elite da região não gostou nada dessa história, e já que Antônio Conselheiro tinha críticas ao regime republicano, cresceram os boatos de que ele andava formando uma resistência para restaurar a monarquia, e não era nada disso. Ele só protestava contra os impostos e o casamento civil. O governo ficou bem assustado quando os beatos de Antônio Conselheiro botaram para correr os primeiros destacamentos militares que foram enviados para acabar com aquele negócio. Somente na quarta tentativa, agora com artilharia pesada, é que Belo Monte foi arrasada em outubro de 1897. A Guerra de Canudos acabou servindo ao governo como uma propaganda de defesa da jovem república, mas ela foi um desastre para o exército, para o governo e também economicamente. Lembrando ainda que ali no meio dos acontecimentos tinha um cara chamado Euclides da Cunha, que trabalhava como correspondente jornalístico. De suas anotações saiu o livro Os Sertões, um dos clássicos da literatura brasileira. Prudente de Moraes chegou a sofrer um atentado de um dos soldados de Canudos, e por isso ele decretou mais um estado de sítio e usou essa desculpa para perseguir a oposição com bastante violência. E isso foi um bom empurrãozinho para as oligarquias se afirmarem no poder. Seu sucessor foi Campos Salles, que tinha sido ministro da Justiça no governo provisório, lembra? Interessante que justamente onde começa o apogeu das oligarquias, inicia a crise do café. Essa elite agrária se fortalece politicamente no momento em que as suas bases econômicas começam a ser corroídas. No poder, ela teve condições de se valer dos abundantes recursos do Estado para se segurar. Esse período de apogeu da ordem oligárquica corresponde aos governos de Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. O café correspondia a mais de 50% do volume das exportações brasileiras, e era dele que vinha o grosso do dinheiro. Se os outros países compravam menos, então o Brasil não conseguia honrar seus compromissos, e a dívida externa só aumentava. Era uma bola de neve que ia crescendo. Aí que entra em cena o governo de Campos Salles. Ele era paulista e cafeicultor. Ele conseguiu renegociar aquele contrato do Funding Loan, e com isso deu um pouco de fôlego para a nossa crise. Só que ele precisou pedir mais dinheiro emprestado e foram 10 milhões de libras esterlinas só para pagar os juros da dívida. Mas com isso, ele garantiu uma moratória de 10 anos.
mas teve que penhorar a receita de órgãos do Brasil, como a Alfândega do Rio de Janeiro, da Estrada de Ferro Central do Brasil e até do Serviço de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro. Sem esquecer do compromisso de sanar a desvalorização da moeda nacional. O programa de Campos Salles trouxe relativa estabilidade até 1911, só que a crise do café persistia, e então o governo Hermes da Fonseca teria que negociar um novo acordo. De qualquer maneira, houve sim um combate ao déficit público, com cortes nos gastos do governo. Óbvio que foram criados novos impostos. O resultado temporário é que ele até conseguiu baixar a inflação, valorizar a moeda e equilibrar as contas. Mas só durante um tempo. Com a valorização do R$1.000, caíram os preços dos produtos importados. E isso foi ruim para a indústria nacional, que ainda engatinhava. E com a valorização, muito papel moeda foi retirado de circulação. Soma isso com os impostos e taxas, o resultado foi nova recessão e desemprego. Em 1906, os cafeicultores estavam prevendo que ia ter uma safra recorde de café e todo mundo andava com medo que o preço ia cair lá embaixo. Foi então que os governadores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se reuniram na cidade de Taubaté e acertaram uma política conjunta de valorização do café. A proposta foi levada ao presidente Rodrigues Alves, que recusou, mas o seu sucessor, Afonso Pena, achou a ideia bem legal. Isso foi chamado de Convênio de Taubaté. Os governos estaduais se comprometiam a comprar o excedente que não fosse vendido. Para isso, eles fariam empréstimos em bancos estrangeiros. Isso mantinha os preços artificialmente e os lucros dos cafeicultores que assim ficavam sorridentes. O governo se comprometia a comprar sempre os estoques excedentes. Era um negócio de pai para filho. Eles achavam que iam guardar esse café para vender depois. Na verdade, o Convênio de Taubaté só ajudou a adiar o fim desse ciclo da economia brasileira, o que aconteceu com a crise de 1929. Mas um possível saldo positivo é que parte desses cafeicultores acabou usando esse dinheiro na industrialização de São Paulo. Falando de saldo positivo na República Velha, a gente não pode deixar de falar do ciclo da borracha. Ele está inserido no contexto do avanço da industrialização internacional e a demanda por matérias-primas, principalmente da nascente indústria automobilística, onde os caras precisavam de muita borracha. E o Brasil era privilegiado, porque era na região do Amazonas que ficava a maior concentração da seringueira, a árvore produtora da borracha vegetal. A fase da borracha foi curta, porém próspera, e esse produto chegou a ocupar 40% das exportações do país. Só perdia para o café. Muita riqueza fluiu para aqueles donos das florestas de seringais. A todo momento, chegavam navios no porto de Manaus. Eles traziam artigos de luxo da Europa. Vinham companhias de teatros e cantoras líricas. Surgia uma nova elite dos barões da borracha. Ainda hoje, a gente pode ver o esplendor do Teatro Amazonas, em Manaus, que foi restaurado na década de 1980. Só que nem um tantinho dessa riqueza chegava aos seringueiros, os verdadeiros trabalhadores que viviam uma vida extremamente miserável. Moravam em choupanas e caminhavam quilômetros mata adentro para buscar a seiva da borracha. Mas o que era doce, acabou-se. Alguém conseguiu contrabandear mudas da seringueira para a Ásia e a árvore se deu muito bem por lá. Logo, o Brasil teria um concorrente que vendia o produto muito mais barato. E quando a gente chega lá pelos anos de 1913, tá todo mundo pobre e ninguém mais compra a borracha do Brasil. Um capítulo importante dessa história é a questão do Acre. Com o ciclo da borracha, pessoas de todo o Brasil imigraram para o Acre, que naquela época pertencia à Bolívia, principalmente nordestinos. E o governo da Bolívia começou a gritar que o seu território estava sendo invadido. Os brasileiros que lá estavam não gostaram nada de serem chamados de invasores, e aí resolveram proclamar o Estado Independente do Acre, ou República do Acre, sob o comando de Luiz Galvez. Só que logo o Brasil mandou tropas para acabar com aquilo. Depois disso, eles ainda tentaram manter a independência, só que dessa vez foram forças bolivianas que cuidaram do caso. Enquanto isso, Galvez começou a espalhar um boato de que a Bolívia tinha um contrato com os Estados Unidos, com direito de uso de força militar.
Isso alvoroçou mais os brasileiros e aí entrou em cena um militar gaúcho chamado Plácido de Castro, que achou que esse acordo ameaçava a soberania brasileira. Ele enfrentou a Bolívia mais de uma vez e agora foi a vez dele se proclamar presidente do Acre. Esse estado foi dissolvido em 1903 com o Tratado de Petrópolis. Por esse tratado, ficou estabelecido que o Brasil pagasse uma pesada indenização à Bolívia, e o Brasil ainda se comprometeu a construir uma ferrovia para que a Bolívia escoasse sua produção até o rio Amazonas. Só em 1912 ficou pronta a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Assim, as fronteiras ficaram definidas e o Acre ficava pertencendo ao Brasil. A gente fica por aqui. Eu espero que tu tenha gostado e eu te convido para se inscrever no meu canal e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!